E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima nos bastidores do Fluminense esquentou de vez. Em uma entrevista coletiva marcada por tensão e olhares surpresos, o técnico Renato Gaúcho não poupou palavras ao ser questionado sobre a escalação da equipe para o confronto decisivo desta noite. René está fora do jogo de hoje, disparou, com um semblante fechado e tom firme. A declaração pegou a todos de surpresa e, imediatamente, virou o principal assunto da imprensa esportiva. Renato, conhecido por seu estilo direto e temperamento forte, evitou entrar em maiores detalhes, mas deixou subentendido que a exclusão do lateral esquerdo não foi apenas uma decisão técnica. Aqui joga quem está comprometido. Quem não está, nem entra em campo. A frase, seca e carregada de cobrança, levantou suspeitas sobre possíveis problemas de comportamento ou disciplina envolvendo René. A resposta provocou uma avalanche de especulações. Nos corredores das Laranjeiras, fala-se em um desentendimento acalorado entre jogador e treinador após o último treino, em que René teria questionado instruções táticas de Renato. Embora nenhuma versão oficial tenha sido confirmada, o clima é de tensão evidente. A ausência de René não afeta apenas o sistema defensivo tricolor, mas também abala o ambiente interno. O lateral, experiente com boa passagem por clubes como Flamengo e Internacional, vinha sendo peça-chave na recomposição defensiva. Sua saída às vésperas de um confronto importante fragiliza a estabilidade do elenco. Internamente, alguns jogadores demonstraram incômodo com a forma pública como Renato tratou a situação. Há quem tema que a exposição do problema possa gerar rachas no vestiário, principalmente entre os atletas mais experientes. O técnico, por outro lado, tem o respaldo da diretoria para tomar decisões firmes e preservar a autoridade do comando. A torcida também se dividiu. Nas redes sociais, tricolores manifestaram apoio ao treinador, ressaltando a importância da disciplina no elenco. Outros, no entanto, consideraram a postura de Renato exagerada e acreditam que situações como essa devem ser resolvidas internamente, longe dos holofotes. O impacto midiático foi imediato. Programas esportivos de todo o país abriram espaço para comentar a declaração explosiva de Renato Gaúcho. Ex-jogadores, comentaristas e técnicos se dividiram entre a defesa da postura dura e a crítica à exposição pública de um atleta. Com o Fluminense ainda brigando por posições importantes na temporada, a crise chega em momento delicado. A equipe, que vinha em uma sequência instável de resultados, precisa urgentemente de concentração total para retomar o bom futebol. E um vestiário rachado pode ser o maior adversário nesse processo. A ausência de René obriga Renato a fazer alterações táticas. A entrada de um jogador menos experiente pode comprometer o equilíbrio defensivo da equipe, especialmente contra adversários de maior poder ofensivo. Isso acende um alerta sobre como a gestão emocional do elenco pode influenciar diretamente no desempenho em campo. Além disso, a relação entre técnico e jogadores entra em foco. Renato Gaúcho, apesar de carismático e respeitado, precisa equilibrar autoridade com sensibilidade, especialmente em momentos de pressão. A forma como ele conduzirá a situação nas próximas semanas poderá ditar o rumo do Fluminense na temporada. Especialistas alertam para o risco de efeitos colaterais em decisões tomadas no calor do momento. Se não houver um trabalho interno de reconstrução da confiança, o ambiente pode se tornar ainda mais tóxico. E, nesse cenário, o rendimento coletivo tende a despencar. Por outro lado, há quem veja na postura de Renato um recado claro de que ninguém está acima do grupo. Um alerta necessário para manter o foco e a competitividade de um elenco que sonha alto. A linha entre rigidez e ruptura, no entanto, é tênue. René, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele ficou indignado com a exposição pública e avalia se irá pedir uma reunião com a diretoria para esclarecer seu futuro no clube. O episódio pode marcar o início de um afastamento definitivo. A torcida do Fluminense agora aguarda ansiosa pelos próximos capítulos. Será que Renato conseguirá manter o elenco unido após esse terremoto?
A resposta pode vir já no próximo jogo, não apenas no placar, mas na postura em campo. Enquanto isso, a sombra da polêmica paira sobre o CT Carlos Castilho. O tricolor, que sonha com títulos e protagonismo, tem agora um novo desafio: reconstruir internamente a harmonia que tantas vezes foi decisiva em suas grandes campanhas. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Mesmo com o passar das horas, a fala de Renato Gaúcho sobre René segue reverberando com força entre torcedores, dirigentes e jornalistas. Não se trata apenas de uma ausência pontual, é um sintoma de algo mais profundo que parece se instalar nos bastidores do Fluminense. O clube, que vinha tentando blindar o elenco de turbulências externas, agora se vê obrigado a encarar uma crise interna escancarada diante das câmeras. Renato sempre foi uma figura midiática, mas dessa vez, sua contundência gerou um terremoto de consequências incertas. Ao dizer em alto e bom som que René está fora do jogo de hoje, o técnico não apenas o retirou da partida, retirou-o também do espaço de confiança. Em qualquer grupo profissional, especialmente no futebol, a confiança entre treinador e jogador é a base de qualquer construção sólida. Quando ela é rompida publicamente, os danos são quase sempre duradouros. A diretoria do Fluminense, embora ainda não tenha se pronunciado oficialmente, já se movimenta nos bastidores para conter a crise. Há uma tentativa de apagar o incêndio antes que ele consuma o ambiente. Integrantes do departamento de futebol estariam atuando como ponte entre Renato e o jogador, buscando entender os reais motivos por trás do rompimento. Entre os atletas, a ordem é silêncio. Nenhum jogador se manifestou publicamente, mas nos bastidores, é impossível evitar o burburinho. A tensão paira no ar e o episódio serviu como um alerta geral: no Fluminense de Renato Gaúcho, não há espaço para desvio de conduta ou desatenção tática, e quem desafia, paga o preço. Esse tipo de postura pode até funcionar como um mecanismo de controle a curto prazo, mas se prolongado, tende a minar relações e gerar clima de medo. O futebol moderno exige liderança que saiba dosar pulso firme com inteligência emocional. A grande questão é: Renato será capaz de equilibrar esses dois polos? Do ponto de vista tático, a ausência de René impõe desafios imediatos. O lateral é conhecido por sua regularidade e por garantir segurança na marcação, além de apoiar com eficiência no ataque. Sua substituição pode exigir adaptações no esquema, algo que pode comprometer o desempenho coletivo em partidas decisivas. Nos grupos de torcedores, a polêmica divide opiniões. Muitos consideram a fala de Renato necessária para mostrar quem manda no time. Outros, porém, se preocupam com a rigidez e temem que episódios assim afastem talentos e contaminem o vestiário. O debate extrapolou o campo e virou tema nos programas esportivos e mesas redondas do país. René, em silêncio até agora, é peça importante nesse quebra-cabeça. Se optar por responder ou se afastar definitivamente, pode criar ainda mais instabilidade. Caso aceite o episódio como uma chamada de atenção e trabalhe para reconquistar o espaço, mostrará maturidade. Tudo dependerá, também, da abertura que Renato oferecer para reconstruir a relação. O momento do Fluminense na temporada exige foco total. A equipe ainda está viva em competições importantes e não pode se dar ao luxo de perder peças ou concentração por conflitos internos. Por isso, é fundamental que a diretoria atue rapidamente como mediadora e restabeleça a harmonia no elenco. Se mal administrado, o caso René pode virar um ponto de ruptura. Mas, se bem conduzido, pode servir como lição de fortalecimento da hierarquia e do profissionalismo. A bola agora está com Renato, e ele sabe que, no futebol, nem sempre basta vencer em campo. É preciso também vencer no vestiário. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.